Shalom. Hoje, infelizmente, o meu celular não está bem carregado. Está a 45%. Deixei a tarde toda no carregador, mas parece que não funcionou bem. Então, eu vou falar poucas palavras, o que for possível. Então, nós temos no Moreh HaNevuchim, a segunda parte do Moreh HaNevuchim, no capítulo 45, que está escrito lá sobre o que consta, Vayachet HaMisri, etc., Vayomer LaRasha, etc. Ele diz, Rabbi Moshe ben Maimon, Re'e Bamidbar Yud Aleph, Pasuk Kaf He. Veja Números, o livro de Números, 11, verso 25. E ele diz o seguinte, Vedomele Ruach Hazeh, Ruach Hashem, Lo Nifrad Moshe Rabbeinu, Me'et Shehigia Legil Habagrut. Então, essa força não se afastou de Moshe Rabbeinu desde que chegou à idade adulta. ולפיכך נתעורר להרוג את המצרי ולנזוף בחוטא משני הניסים. E por isso é que ele se despertou para matar ao egípcio. Ele estava açoitando ali os hebreus. E Linizof, quer dizer, uma palavra que se chama como se fosse chamar a atenção, com palavras bem fortes, da pessoa transgressora dos dois Nissim, os dois antagônicos. O Mehamat Tokef Hakoach Hazebo, Afiru Leachar Shepahad Uvarach, e devido à plenitude, ao poder dessa força que estava nele, mesmo havendo ele tido medo e fugido, quando chegou a Midian, sendo ele um estrangeiro, teve medo, porque assim que ele viu Davar Roshek, assim que ele viu uma maldade, uma impiedade, uma injustiça, Lo yachol lehimana milesaleko. Ele não podia de forma nenhuma deixar de tirar aquele empecilho, aquele problema. Velo hayab chocho lesovelo. E também não tinha força para suportar ver aquilo sem fazer nada. Que Moshe Amar, como disse, Vayakom Moshe Vayoshian. Moshe se levantou e salvou-as daqueles impiedosos. Aqui, além do fato de que os Leviim já têm essa tendência maravilhosa para o lado de justiça, como nós falamos na Parashá passada, sobre as diferenças entre as tribos, as peculiaridades de cada uma, que são as palavras de Yaakov Avinu, destinadas a cada um dos nossos pais. E ali nós percebemos a diferença grande que há entre Shimon e Levi, os motivos de cada um para fazer o que fizeram em Shechem, e logicamente isso se estende também a Moshe Rabbeinu, como a todos os Leviim por todas as gerações. Mas o fato aqui é que nessa época já havia uma influência espiritual a partir do próprio Deus sobre Moshe Rabbeinu. Então, além dessa questão de levita, ele já tinha também a influência da espiritualidade. E por isso ele reagiu imediatamente, não permitindo, perdendo, aliás, o seu posto, né, que ele praticamente era como se fosse já um faraó, porque
ele era tido como filho de Batia, a filha do rei do Egito. Mas, mesmo perdendo o cargo que talvez seria destinado a ele, que era general do Egito, que foi o general do Egito, como aparece nos livros de Flávio Josefos, que lutou guerras do Egito, lá na região do Sudão, da Etiópia. Então, era um homem muito conhecedor de diversas ciências, e além de um grande general, um grande guerreiro. E agora tem mais essa questão da influência do Espírito Divino sobre ele, e ele reage, e é natural. Então, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa tomando atitudes que muita gente condena, principalmente essas pessoas humanistas, pode saber uma coisa certa, como escreve o Gaon de Vilna no livro Even Shelema. Geralmente, essas pessoas levadas pelo humanismo para direitos humanos, defendendo pessoas cruéis, pessoas perversas, sádicas, e não se importando exatamente com as pessoas de bem. Geralmente essas pessoas, com todo esse sentimentalismo, elas não conseguem se aproximar de Deus. Motivo simples: não sentem necessidade, não tem muita tendência para agir como Moshe Rabbeinu agiu, e se acham, portanto, mais santos. Então, lembremos sempre que esse tipo de pessoa, por mais que pareçam serem boas pessoas, de bom coração, nós não podemos nos manter próximos a eles. Pelo contrário, aconselha-se a nem olhar nos olhos deles, porque tudo que eles têm de mal se transfere e a pessoa é influenciada. Então, em certa feita, em que o Gaon recebeu uma pessoa que discutia e dizia que as palavras Tzahorá, Simha, Sasson e Gilá são sinônimos, todas elas são a mesma coisa. E o Gaon de Vilna falou: você está desrespeitando um grande sábio de Torá. Que se referiu a Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi, que diz que cada uma tem um sentido um pouco diferente. E realmente não existem duas palavras 100% iguais na língua hebraica antiga. E eu, na Parashá Transata, eu expliquei sobre a diferença entre Kahas, Evra e Haron Af. A mesma coisa acontece aqui com as palavras Simha, Sasson, Gilá e Ditzah. São palavras parecidas no sentido delas, mas cada uma tem um sentido um pouco uma acima da outra, digamos assim. O nível de alegria de uma pessoa sobe. E quando o homem insistiu, então o Gaon de Vilna simplesmente, naquela época eram os 4 reinos, e os judeus tinham o direito, nesses 4 reinos lá na Europa, de julgar segundo a Torá e levar a cumprimento de pena. E no caso, ele foi condenado a açoites por desrespeito a um sábio de Torá, esse Rashá. E no meio do sofrimento dele com os açoites, ele conseguiu, Baruch Hashem, ele conseguiu teshuvá, ele fez teshuvá. Por que eu estou contando isso? Porque é importante sabermos
que a techuvá só depende de nós mesmos. E em determinados momentos, às vezes é necessário que haja situações, né, como, por exemplo, eu sei de algumas pessoas que não rezam, simplesmente não rezam, não procuram rezar. Até quando a situação fica um pouquinho difícil. Não estou falando de que é castigo, né? Essa questão de castigo, geralmente, a nossa forma de crer é que já foi colocado tudo em leis universais, leis da natureza espiritual também, que não é exatamente o que seria castigo na forma convencional de aceitação geral hoje em dia, principalmente entre grupos como os cristãos ou como os muçulmanos, que acreditam que a pessoa vai fazer uma coisa errada, lá vem Deus e dá uma cajadada na cabeça dele. Não é assim que funciona para nós. Para nós as leis já estão colocadas num plano espiritual. É como se a pessoa jogasse uma pedra para cima, em direção reta, e logicamente onde ela vai cair? Sobre sua própria cabeça. Então é disso que se trata. A pessoa faz algo, tudo que você faz, você vai ter que arcar com aquilo. Como eu disse antes, eu não vou prolongar muito essa paraxá. Eu acho que o que falamos hoje, apesar de curto, é uma grande lição. Eu sei que muitas pessoas vão usufruir disto. E espero ter realmente contribuído para que todos se conscientizem de que aquilo que você faz volta para você mesmo. Shabbat Shalom, Umevorach. Que haja muita harmonia, muita paz em cada lar, em cada família. E que Deus nos preserve sempre a justiça do universo. Shabbat Shalom, Umevorach.